das pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Glória a Deus. Queria que vocês estivessem abrindo as Bíblias de vocês, lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 28. Verso 18, a partir do verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra tenha espaço nos nossos corações, ó Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, Senhor, que ela encontre lugar e morada dentro de nós, no nome de Jesus. Amém. Nós, enquanto cristãos, né, irmãos, nós estamos aqui hoje porque um dia fomos encontrados por esse amor, um dia fomos encontrados pelo nosso Senhor, Ele nos alcançou. Isso é bênção, né? Glória a Deus. Agora, no último dia 29, fizeram 17 anos que o Senhor me encontrou. Dia 29 de agosto de 2002, eu não me canso de falar dessa data, porque ela me motiva a me lembrar quem eu era. Ela me motiva a me lembrar onde eu estava, ela me motiva a me lembrar quem eu seria, a pensar em quem eu seria se o Senhor não tivesse me encontrado naquele dia. Então nós temos um foco, sim, de fazermos discípulos, de pregar o Evangelho, irmãos. E o que é o Evangelho? São as boas novas de Deus. As boas novas que vieram através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, dentro dessa ministração do Evangelho e das boas novas, o Evangelho é algo tão tremendo e tão poderoso que ele não consegue ser visto de apenas um ponto. Por exemplo, vocês estão vendo esse celular na minha mão? Quem está vendo aí? Então vocês estão vivos, irmãos, enxergando. Vocês estão vendo a parte de trás dele, mas ele tem uma parte da frente. Essa parte da frente vocês não estão conseguindo ver de onde vocês estão. Mas se o Ministério de Louvor ainda estivesse atrás de mim, eles estariam conseguindo ver o que está na minha tela. O que eu estou querendo dizer para vocês? O Evangelho é algo tão poderoso e tão grandioso que se nós não nos esforçarmos para enxergar ele de todos os pontos de vista, nós não vamos conseguir atingir a grandeza que ele propõe para nós. Quero abrir um texto com vocês. Está em Atos. Capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 24. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Atos 20, verso 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem está falando nesse texto? Apóstolo Paulo. Um homem que foi alcançado pelo próprio Cristo, irmãos. O próprio Cristo
evangeliza e consolida e participa ativamente da conversão deste homem. Este homem agora impactado por este amor, ele fala que da minha vida nada mais importa, desde que eu cumpra com alegria o anúncio do evangelho da graça de Deus. E a graça é aquilo que nos confronta até nos dias de hoje, porque quem em sã consciência pode se achar digno de Deus? Quem em sã consciência pode se achar digno de algo ou algum favor de Deus para conosco? Nenhum de nós, mesmo antes de conhecermos a Deus, mesmo no dia de hoje, já lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda não temos em nós virtude alguma para que Deus fizesse o que fez. Isso é graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. Quando eu, enquanto cristão, então, defino que a minha vida nada mais importa, desde que eu anuncie esse evangelho da graça, eu me proponho a levar para outros aquilo que um dia trouxeram para mim, aquilo que um dia chegou até mim. E é interessante, irmãos, e isso deveria me motivar e te motivar, e vai nos motivar, irmãos, a estarmos com um senso de urgência. O que é senso de urgência? Você colocou um feijão no fogo e alguém bateu na porta da sua casa. E aquele papo se estendeu e de repente você olha para o relógio e tem uma percepção que já se passaram alguns minutos e corre o risco do seu feijão queimar. E aí o que você faz? Ou chama a pessoa para adentrar a sua casa para a conversa continuar lá dentro, ou você despede ela ali mesmo e vai desligar o fogo do seu feijão. Porque há um senso de urgência, tem um tempo marcado. Cristo, ou melhor, a propagação desse evangelho também tem um tempo marcado, porque ela é marcada duas vezes por duas coisas das quais nós não temos controle algum. Porque eu preciso pregar a tempo e a fora de tempo? Porque os meus ouvintes são limitados pelo tempo da vida, como eu e como você. Alguém aqui sabe o dia que morre? Alguém aqui sabe o dia que vai partir desta por uma melhor? Ninguém sabe. Então você sabe qual é esse dia a respeito daqueles que te ouvem quando você propaga esse evangelho da graça? Também não. Você também não é detentor desse conhecimento. Então isso deveria ser uma urgência. E qual é a segunda urgência? A volta de Cristo. Porque a porta da graça está aberta, as janelas estão escancaradas, tudo que tem que ser feito, que foi conquistado na cruz, continua vivo e disponível a qualquer um, enquanto Jesus não voltar. Quando Cristo voltar, a porta da graça estará fechada. O que tinha que ter sido feito, terá sido feito e não haverá mais tempo. Então eu tenho que ter esse discernimento, esse senso de urgência, de propagar esse evangelho, como o apóstolo Paulo disse, reconhecendo que na minha vida não tem mais nada tão importante, a não ser que eu propague esse evangelho e com alegria. E com muita alegria. E eu creio, irmão, sinceramente, que esse tem sido o desejo do coração de muitos de vocês. Eu creio nisso. Eu creio. Eu nasci espiritualmente nessa casa, nunca pertenci a nenhum outro ministério, e eu tenho visto e vivido isso ao longo dos anos. Então eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que nós estamos fazendo isso. A questão é, estamos fazendo no tempo de Deus ou no nosso tempo? Certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor americano, ele estava pregando numa igrejinha pequena, e ele é um pastor bem conhecido assim, ele estava pregando numa igreja no Canadá, uma igrejinha pequenininha no Canadá, um local muito frio, e ele pregando a palavra, e durante a pregação da palavra adentrou um homem, e ele disse que era o maior homem que ele já tinha visto na sua vida. Ele falou que as mãos do homem eram tão grandes e tão fortes que ele poderia matar qualquer um homem com as suas próprias mãos. O cara era um giganteu. Aquele homem sentou no fundo da igreja e ficou ouvindo a pregação. E esse pastor pregando e trazendo a palavra que Deus tinha dado para ele naquele dia. E aquele homem com um semblante triste, infinitamente triste, e aquele pastor pregando e olhando o semblante daquele homem triste, infinitamente triste.
E no final da pregação, ele acaba a pregação e tudo mais o que tinha que acontecer, aconteceu. Então ele desce da plataforma que ele estava e vai conversar com este homem. E quando ele chega para conversar com este homem, ele fala, tudo bem, o que te traz aqui? Como o senhor está? E ele pega e fala, eu não tenho mais tempo. Eu fui diagnosticado com uma doença fatal. O médico me deu 1 semana de vida. E eu vim aqui para ver se eu conheço o Deus que sempre me falaram que eu ia encontrar dentro de uma igreja. Aquele pastor, então, ele pega e desmarca o voo dele, porque lembra, ele era americano e estava no Canadá. Ele desmarca o voo dele, ele remarca o hotel, porque ele já tinha saído do hotel, e ele fala, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com este homem, porque ele não tem mais tempo. Então ele pega aquele homem e ele começa a ministrar a palavra. E basicamente o texto que Deus deu para ele ministrar aquele homem foi João 3,16. Que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles leram aquele texto ao longo de horas. De horas. E num determinado momento, aquele homem cansado, ele fala para aquele pastor, pastor, não foi, não aconteceu, eu estou indo embora, eu vou voltar para a minha vida. E aquele pastor ele fala para ele, leia mais uma vez, mais uma vez. Então aquele homem começa a ler, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e ele para, aquela pausa, né, no meio da leitura, ele começa a chorar, e ele começa a falar, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Ele entende o princípio da salvação através daquele texto, ele começa a declarar, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. E aquele homem foi salvo naquela noite. A questão é que aquele homem foi procurar e ter um encontro com Deus, porque ele se sentia sem tempo. Mas, irmãos, pergunta na sociedade que tem ido para o caminho da perdição sem Cristo, se eles têm percepção de que eles estão sem tempo. Pergunta para eles. Quem nunca, conversando com alguém, ouviu assim, eu sou muito novo para isso. Não, para, um dia, né? Um dia eu posso até procurar essas coisas de Deus, essas coisas de igreja, mas agora não, eu sou muito jovem, eu tenho muito o que viver. Quem nunca ouviu isso? Se você não ouviu pessoalmente, conhece alguém que já ouviu. Então, quem tem que ter esse senso de urgência para levar o evangelho para essas pessoas? É eles que têm que vir até nós? Somos nós que temos que ir até eles. Nós precisamos ir até eles. E levar o evangelho da graça. E é bênção, irmãos, entenda assim, sabe o que eu vejo? Às vezes as pessoas falam, até no meu trabalho, né, que eu sou otimista. Eu prefiro olhar as coisas pelo lado bom. Eu prefiro. Eu tenho escolha de olhar pelo lado ruim ou pelo lado bom. Eu lembro quando eu trabalhava nas empresas aí que eu já passei, às vezes um diretor me chamava para uma reunião e todo mundo, vai te mandar embora, vai tomar uma suspensão. Eu falava, que nada, eu vou ser promovido. Eu tenho a opção de pensar que eu vou ser mandado embora ou ser promovido. Eu pensava que eu ia ser promovido. Muitas vezes fui mesmo. Algumas eu fui mandado embora. Você tem um ponto de vista, né, a escolher. Só que mesmo você sendo muito otimista, irmão, você não pode olhar para a pessoa que está do seu lado e achar, ela vai ter tempo. Se não vai ser hoje, vai ser amanhã. Se eu não trouxe ela hoje no culto, se eu não preguei a palavra para ela, se eu não fiz uma visita, se não aconteceu nada, vai ter tempo depois. Nós temos vivido um tempo em que há uma pregação muito grande sobre a graça, irmãos. Não tem como hoje você ligar a televisão, se alguém tem TV a cabo, aí mais impossível ainda, você ficar trocando os canais e você não vê pelo menos um canal pregando a palavra de Deus. Se for de madrugada, é mais de um canal. É 2, é 3, é 5 canais pregando a palavra de Deus, amém? Vocês já viram isso? Liguem as televisões de vocês lá nesse horário, vocês vão ver pregação e pregação e pregação. Pregando a graça, a graça, a graça, o favor imerecido. Venha ao pecador, venha ao cansado, venha ao oprimido, porque Cristo quer aliviar. E muito tem se feito mesmo, irmãos. Muitas pessoas têm vindo, têm se convertido. Em 2010 teve o último censo no Brasil.
Censo é aquele levantamento que um órgão público, o IBGE, faz para saber qual é o povo brasileiro. A idade, quantos filhos, as profissões e, inclusive, a religião dessas pessoas. E o crescimento dos cristãos evangélicos, irmãos, tem sido exponencial. Um crescimento muito grande, muito grande. Estima-se que agora em 2020 vai ter um novo censo, é a cada 10 anos. Então, por estimativa, eles fizeram em 2010, aí quem sabe como é que funciona probabilidade estatística, faz a modelagem de quantos vão ter no futuro. Então, estima-se que em 2020 seremos 40% de cristãos evangélicos no Brasil. Isso é bênção, não é? Glória a Deus. Só que se eu te falar que junto com o crescimento dos cristãos evangélicos, cresceu o roubo, cresceu os crimes, cresceu as violências e cresceram toda sorte de maldade. Porque se você parar para analisar, se os cristãos estão se convertendo, além de ser uma pessoa menos para ser usada pelo mal, é uma pessoa a mais para orar e jejuar e promover a expansão do reino. Então, se as pessoas estão se convertendo e a criminalidade e tudo aquilo que a gente enxerga de ruim não diminui, seria errado a gente fazer um paralelo entre essa geração de cristãos que não tem conseguido impactar o mundo e este mundo que não conseguiu ser impactado? Ou seja, é uma geração grande em números, mas que não tem feito a diferença. E no Brasil, irmão, se você acha que está ruim, tem estados americanos, irmãos, que o aborto é promovido até o 9º mês. 9º mês. Nós cristãos precisamos levar com muita urgência o evangelho da graça. Pregar a graça. Venham todos, venham todos, venham todos. E seria muito bom se tudo o que tivesse a ser falado sobre este assunto se resumisse nisso. Porque você insistiu tanto, você orou tanto, você falou tanto, você jejuou tanto, você buscou tanto por aqueles que você ama, que eles vieram um dia, amém? Eles vieram. Talvez estejam sentados do seu lado aí. Talvez vieram no culto da manhã, talvez estão numa outra igreja, talvez estejam servindo a Deus numa outra cidade, mas eles vieram. Se você tem sido fiel a Deus, Deus tem uma promessa para você, e essa promessa inevitavelmente vai se estender para os seus também. É promessa do Senhor. Só que, irmãos, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos fala de um evangelho da graça, e lembra que eu falei do exemplo do celular, que você não consegue ver todos os lados do celular estando apenas num ponto. Você precisa girá-lo e olhá-lo e contemplá-lo de vários ângulos para que você conheça todas as nuances de um celular, de um objeto qualquer. Se a gente precisa ter esse cuidado com um objeto, você acha que a gente vai conseguir bater o olho só no Evangelho e falar assim, eu já sei tudo o que precisa ser conhecido a respeito do Evangelho? É claro que não. Tendo dito isso, irmãos, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Estou com a Bíblia da minha mulher aqui, é a Bíblia adestrada mesmo, cara. Só vira a página e já cai no texto já. Essa tá santa, hein? Caiu aqui 2, 3 vezes, já só virei assim, pá! Aí vi vantagem mesmo, hein?
Lucas capítulo 4, verso 43. O texto diz assim: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Quem nos fala neste texto? Quem? Um de cada vez para não dar eco. Jesus. Então Jesus, ele fala que ele tem que ir por todas as cidades e ele começa a falar de um evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo fala de um evangelho da graça e o Cristo fala de um evangelho do reino. É porque é um assunto tão grandioso e precioso, irmãos, que precisa ser visto e olhado de vários ângulos para que você tenha todas as percepções que o Espírito Santo quer que você tenha. Cristo, então, e a maior parte do ministério de Cristo, ele não falou do evangelho da graça. Em alguns momentos ele falou, mas o cerne da pregação de Cristo foi um evangelho do reino. E qual a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? É que o evangelho do reino começa a colocar ordem e começa a modelar aquilo que precisa ser entendido por nós. Porque entenda, irmãos, toda a história de Deus, a nossa história enquanto seres humanos, aquilo que a gente entende, é uma página de um livro gigantesco, daquilo que Deus já conhecia, conhece e sabe de tudo o que vai vir a acontecer. Deus, ele não passou a te amar no dia em que você levantou a mão e fez uma oração aceitando a Cristo. O amor dele nem mesmo começou no dia em que Cristo cumpriu o sacrifício dele, porque para que Cristo cumprisse o sacrifício naquele dia, Deus já tinha isso desde a eternidade. Sempre um amor completo. Porém, Jesus começa a falar de um reino. E aí é que começam as coisas, irmãos. Porque temos pregado o evangelho da graça e muitos chegaram até aqui pelo evangelho da graça. E o que me custa ir até Cristo? Nada. Ir até Cristo não me custa nada. É pela graça. Algo que não me custa nada não significa que não tenha valor. Eu já fui convidado para almoços e jantares maravilhosos e não me custou nada, mas aquilo tinha um valor imenso. Eu até sempre brinco, né, a respeito do evangelho da graça, de anunciar. Eu me converti num jantar, irmãos. Alguém achou que eu gostava de comida e me convidou para um jantar. E lá, depois que eu estava bem cheio, tipo aquela anaconda que já comeu já fez a sua refeição do mês, né? Comeu aquele bezerrinho, né? Já estava, né? Não conseguia mais correr. Aí um homem de Deus se levantou para falar o que Deus tinha feito na vida dele, da onde Deus tinha tirado ele, quem ele era e quem ele tinha se transformado em Cristo. Eu falei assim, eu quero ser igual a esse homem aí. E eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo num restaurante, um evento. E uma coisa que eu sempre falo, irmãos, tem a ver até com a administração das finanças, do dízimo. Eu não paguei esse jantar. Eu não paguei. Alguém pagou, mas eu não paguei. Alguém investiu na minha vida. E eu estou aqui hoje. E eu dou graças a Deus por ter a oportunidade de conviver com este homem de Deus. Até hoje. Até hoje, dou graças a Deus. Mas, essas pessoas quando vêm, Cristo então começa a falar de um reino. E o que implica um reino, irmãos? Um reino, ele é um sistema de poder. Ele é um sistema de poder. Se tem um reino, é porque tem um rei.
Vocês já leram muitas vezes no Velho Testamento, né, irmãos? As lutas, as batalhas, as guerras, em que normalmente, né, você não vê historicamente, né, o Israel saindo da terra deles para ir para uma outra terra guerrear. A maioria das lutas, os povos vizinhos vinham atacar Israel. E aí tinha toda aquela questão, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes que Israel estava bem com Deus, eles venceram todas as batalhas. Eles nunca perderam uma batalha estando com Deus ao lado deles, nunca. Isso é histórico. Todas as vezes que eles viraram as costas para Deus e se afastaram do Senhor, muitas batalhas eles perderam. E quando eles perdiam, eles eram submetidos a um outro rei. E este rei não vinha sozinho, ele trazia o seu reino. Então, o que é um reino? É um conjunto de poder, é um conjunto de poder e de um modelo que vem sobre algo ou sobre alguém. Quando Israel perdia uma batalha, um povo inimigo, ímpio, vinha com esse poder deste reino sobre Israel. E Israel era obrigado a viver sobre um poder de um reino estranho. Quando Israel vencia e ele conquistava, era o contrário. Tanto que os inimigos de Israel sabiam, né, que se caísse na mão do povo de Israel, eles eram bons senhores, eles não maltratavam os seus escravos. Então, quando eles tinham que se render, eles se rendiam sem medo, porque sabiam que iam ser bem tratados. Israel sempre foi civilizado, irmãos. Mas Cristo está falando de um reino, do reino dele. E quando ele traz o reino dele para a minha vida e para a sua vida, começa a haver um confronto. Porque lembre-se, irmãos, a terra nunca está vazia. Nunca está vazia. Israel foi para conquistar Canaã. E em Canaã havia vários povos, entre eles os cananeus. A terra nunca está vazia. A minha vida, quando eu conhecia Cristo, existia um reino que imperava nela. E na vida de cada um de vocês existia um reino que imperava nela. E aí começa a vir Cristo com a cultura do reino. E quando ele traz a cultura do reino, vem o rei com a cultura do reino, é um novo governo. E um novo poder que começa a vir sobre a minha vida, depois do Evangelho da Graça. Eu já me converti, eu já vim até a casa do Pai, eu já entreguei a minha vida para Jesus. E se você não entregou a sua vida para Jesus, talvez seja hoje, talvez não, é hoje o seu dia. Mas precisa continuar, e irmãos, aí está a mazela do mundo. Porque o Evangelho cresce, mas a mudança do mundo ou permanece a mesma ou diminui, o mundo piora. Porque quando o reino vem, o reino antigo precisa sair. E qual é o reino antigo que estava na minha vida? Senão o reino das trevas. Com tudo o que existia nele. E se tinha um reino das trevas na minha vida, tinha um rei das trevas. A Bíblia chama de príncipe das trevas. Satanás, o anjo caído, o arcanjo caído, que cai e se rebela contra Deus e traz 1/3 dos anjos. Esse poder estava na minha vida, e Cristo veio e começou a trazer o poder dele. Então você poderia falar assim, mas que bom então, pastor, porque se Cristo trouxe o poder dele sobre a sua vida, ele trouxe o reino dele sobre a sua vida, está tudo resolvido. Daí eu pego e falo para você, nananina não. Porque eu ainda tenho autonomia sobre a minha própria vida, então eu posso agilizar esse processo, dificultar esse processo ou até mesmo paralisar esse processo. Como eu me converti, irmãos? Foi vendo a batata frita do jantar ao qual eu fui convidado? Como eu me converti, irmão? Foi vendo a bela mesa da qual eu me sentei no jantar aonde eu fui convidado? Como eu me converti, irmão? Se não ouvindo um homem de Deus falando o que Deus estava fazendo na vida dele. Então, em quem eu vi Deus? Na batata frita? Na mesa ou naquele que me falava? Eu precisei ver Deus na vida dele, para que este Deus que estava mudando a vida dele pudesse vir a mudar a minha. E nós temos pregado um evangelho para todos. E aí nós começamos a conviver com as pessoas às quais nós pregamos esse evangelho. E a pergunta é,
o reino de Deus está nas nossas vidas, a tal ponto que ela continue vendo a mesma coisa que viu no dia que confessou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ou não? Ou eu ainda sou aquele mesmo de outrora, ou eu ainda sou aquele mesmo e talvez pior do que era naquela época. A igreja do Senhor tem crescido em quantidade, irmãos. E a gente pode falar que a igreja do Senhor, ela tem como se fosse um mar. Ela cobriu toda a terra. Só que ela em tamanho é um mar. Mas sabe qual é a profundidade dela? De uma piscina. Ela é muito grande, só que ela é rasa. Ela é rasa porque o evangelho do reino depende de mim, irmãos. Quando eu fui até Cristo, não me custou nada. E Ele pega e fala para mim, vinde após mim. Até eu chegar nele não me custa nada. Para ir após Ele, sabe o que me custa? Tudo. Me custa tudo. Me custa a minha vida, me custa os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos e tudo aquilo que é meu e pertinente a mim. Eu tenho que aceitar o novo reino, porque esse novo reino venceu a batalha. Só que muitas vezes não é o que nós temos visto, né, irmãos? Pessoas que foram encontradas por Cristo, porque a palavra fala, não foi você que me escolheu. Foi eu que escolhi você. Então, se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou se você já tem vindo algumas vezes e você não tomou um passo de fé, não é você que está vindo, não. É Deus que tem te trazido. É Ele que tem colocado o desejo no seu coração de estar aqui. É Ele que tem feito. Então, Ele nos escolheu, irmãos. E aí, esse processo dessa mudança, que é o que o mundo vai ver. Pensa bem, irmãos. A gente sempre pega e fala assim, os mais experientes como eu, os jovens há mais tempo assim, a gente pega algum produto, né? Por exemplo, fazer o merchan, você pega um gelol, né? Tá lá com a perna doente, pega um gelol, você passa. Aí os mais experientes como eu falam assim, bom era o de antigamente. De antigamente você só passava em frente o tubo assim, você já sarava da dor nas costas. Se você passasse, você já saía na hora, era igual o desenho do Pica-Pau, passou e já saía, né? Curava na hora. Antigamente é que era bom. E a gente leva esse exemplo para outras coisas, né? Comidas, sabores, né? Perfumes, né? Tem gente que usa o mesmo perfume há 20 anos. Aí você fala, 20 anos atrás esse perfume não era desse jeito, não. 20 anos atrás eu passava esse perfume no sábado quando eu tomava banho e durava até o próximo. Era forte. E agora não é mais. Será que está sendo assim? Será que tem sido assim os comentários a respeito dos cristãos? Será que você já foi um cristão melhor do que você é hoje? Será que o evangelho do reino já teve espaço com o rei e toda a sua comitiva real na sua vida? Porque, irmãos, o mundo, ele tem carecido do poder de Deus. Você sabe por que Paulo precisou ser evangelizado por Jesus? Porque não teve nenhum cristão para ir lá pregar para ele. Porque ele era um cara muito perigoso, ele matava pessoas, e as pessoas tinham medo de morrer. E aí Deus pegou e falou assim, eu vou ter que salvar Paulo. E aí Cristo o evangeliza, né? Traz as boas novas para ele e ele se converte. E mesmo depois de convertido, os cristãos ainda tinham medo dele. Ainda tinham medo dele. Nós não podemos pregar um evangelho da graça que é baseado naquele que me ouve. Então deixa eu ver, você eu não estou com medo de você, então eu vou pregar para você. Não, você lá eu já estou mais com medo, para você eu não prego. O evangelho ele não pode ser seletivo, irmãos. Ele não pode, ele tem que estar disponível a todos, em todo o tempo. É por isso que você tem que fazer um exercício próprio, de lembrar quem você era. De lembrar ou de pensar quem você seria se Cristo não tivesse entrado na sua vida. E como estaria a sua vida se o evangelho da graça não tivesse te alcançado. Mas e aí? E o evangelho do reino? Jesus, lá em Mateus capítulo 5, que fala do sermão do quê? Do monte.
Esse texto narra que havia uma grande multidão apertando Jesus, mas Jesus pega os seus discípulos e sobe o monte. E toda aquela sequência e narrativas de ordenanças, de bem-aventuranças que estão descritas no Sermão do Monte não é dada à multidão, é dada aos discípulos. Entenda, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Para a salvação, Ele não faz acepção de pessoas. Agora, para a comunhão, existe diferenciação, sim. E a diferença não está em Deus, e sim nas pessoas. Jesus estava cercado pela multidão, mas Ele tinha os 70, Ele tinha os 12, e nas coisas mais íntimas, Ele tinha os 3. A acepção, ou melhor, não há acepção para a salvação, mas para relacionamento, sim. Para relacionamento, sim. E nós, enquanto igreja do Senhor, não podemos estar pegando o Evangelho e customizando ele para a minha vida. Então, eu quero ser um bom profissional, eu pego o Evangelho para eu ser um bom profissional. Eu quero ter o meu marido de volta, eu quero ter a minha esposa de volta, eu quero que os meus filhos saiam das drogas, e eu pego o Evangelho para isso. E eu posso dizer para você que nada disso é errado, mas ele é raso, é pequeno. Cristo não é só isso, irmãos. Cristo também é isso, é vida em abundância, e vida em abundância em todos os sentidos. Mas Cristo não pode ser só isso, porque senão, sabe o que a igreja do Senhor está virando? Ela está virando um mercado, na verdade não um mercado, um supermercado. Onde as pessoas entram e elas escolhem os produtos que ali atraem a elas. Ela precisa de uma bênção para a saúde? Vai na prateleira das bênçãos. Ela precisa de uma bênção financeira? Opa, leva mais, porque isso aqui não quer demais. Ela precisa de um relacionamento? Vamos de relacionamento. E as pessoas têm sido seletivas. O Evangelho cresce, os números mostram que somos cada vez mais no nosso Brasil e as coisas não mudam. O Evangelho do reino. Jesus chegou com o seu reino e Ele vai estabelecer o seu reino na sua vida. Só que para isso, o reino antigo precisa sair por completo. Qual era o reino antigo, irmãos? Tem coragem de falar qual é esse nome? Ou a gente está daquele povo assim, não fala o nome de... É isso que nós temos nos transformado? Não pode falar o nome. É só um evangelho para você se sentir bem e feliz, e vamos pular, e eu sou mais que vencedor, e aí você volta para a sua vida. Daqui uns minutinhos, deixa eu ver quantos minutinhos. Mais uns 15 minutinhos. Você já vai estar voltando para a sua vida, aí vai encarar uma segunda-feira de novo. O ápice da sua semana, irmãos, da sua semana, é a segunda-feira. O domingo é de Deus, você não vai poder tirar de Deus aquilo que é dele. É por isso que eu fico indignado quando uma pessoa fala assim, pastor, eu não fui no culto. Eu falei, por quê, irmã? Porque eu tive que estudar para a prova. Eu falei assim, 2 horas no domingo. As horas de Deus, você tirou as horas de Deus para estudar, tomara que você tire um 0. Você está roubando aquilo que você está tirando de Deus, você dá 2 horas para Ele por semana. Pastor, mas eu fui dormir tarde, né? Eu saí no sábado, aí depois eu acordei meio-dia, e aí eu tornei a dormir, eu falei assim, tá bom. Você está vendo como o ser humano pode roubar a Deus mais do que nas finanças? Mais do que nas finanças? Então esse evangelho do reino de Deus, ele está tentando todo o tempo entrar nas nossas vidas e tomar conta da nossa vida, mas é necessário uma permissão nossa. Se eu mandasse todos os maridos embora agora, deixasse só as esposas e falasse nome, endereço e telefone, pode escrever no papel aí tudo que seu marido anda aprontando. O que será que ia ter, hein? Hein, homens de Deus, os varões valorosos. E as esposas? Manda as mulheradas tudo embora, vai tudo para casa mais cedo, fica só os maridos aqui.
nome, endereço e telefone. Escrevam tudo o que as suas esposas andam fazendo. Entenda, irmãos, Charles Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás, de vez em quando eu pego os sermões dele. 200 anos atrás, os sermões dele eram mais conhecidos do que Facebook, irmãos. Ele evangelizou e ele pregou naquela Inglaterra, naquela Europa, e as palavras dele se espalharam pelo mundo, e de vez em quando eu trago um sermão dele para pregar, e eu falo o dia que ele pregou e a data. Aí você fala assim, mas tem certeza que foi 200 anos atrás isso aqui mesmo? Está igualzinho que nem. Continua servindo, continua servindo, e vai continuar. E ele dizia que a evidência da salvação, sabe o que era? Santidade. Santidade era a evidência da salvação. Você quer mostrar que você é um homem salvo, uma mulher salva? Seja santo. Lute contra o pecado. E faça até do dia do seu erro, porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Faça até do dia do seu erro um processo de evangelização. Chegue para a pessoa e fale assim, olha, me perdoa porque eu errei. Sou cristão, o Espírito Santo me incomodou. Me perdoa. Eu falei contra você. A pessoa vai dar 2 passos para trás e falar assim, epa! As pessoas, quando estão certas, não assumem as suas culpas, estando erradas, vão assumir. Até no dia do seu erro, você pode fazer um processo de evangelismo. Evangelismo. E esse evangelho do reino, irmãos, ele é aquilo que faz com que eu e você me torne... Entenda, quando a Trindade olha para nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho que ter discernimentos, isso faz parte da base da nossa fé, irmãos. Nós somos cristãos porque cremos em Cristo e na Trindade. Quando a Trindade olha para nós, cada pessoa da Trindade, pessoa no sentido de indivíduo único, de autoexistente único, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade olha para nós e tem uma expectativa conosco. Deus, quando olha para nós, Ele enxerga em nós uma família. O Espírito Santo, quando olha para nós, enxerga em nós uma casa. E Cristo, quando olha para nós, sabe o que Ele enxerga? Uma noiva. Só que a noiva dele tem que ser sem rugas, sem máculas, sem manchas e coisas semelhantes. Até quando a igreja do Senhor, irmãos, vai estar pedindo para que alguém venha para Jesus, Ele vai mudar a sua vida, e a pessoa olha para você e fala assim, o Jesus vai mudar a minha vida? Vai! E como é que você sabe? Porque eu já ando com esse Jesus, e você vai olhar para a vida daquela pessoa e falar assim, mas rapaz, Ele vai mudar a minha vida? Vai, mas está alguma coisa errada, porque não era para ter mudado a sua primeira, não é você que está falando dele para mim? Para ele mudar a minha vida, não, só uma pergunta, isso é um ímpio pensando, irmãos. É assim que o ímpio pensa. E você acha que ele está errado de pensar assim? Ele já está condenado à perdição. Ele tem o direito de perguntar e questionar sobre aquilo que estão apresentando para ele enquanto salvação. E ele pergunta e olha para você e fala assim, mas... Até o ateu fala, mas meu Deus do céu... Não estou vendo mudança na sua vida. Não está mudando. E é esse Jesus que você quer que eu receba? É esse Jesus. É esse Jesus que eu quero que você receba. Quero que vocês abram comigo lá no livro de João. Capítulo 8. João capítulo 8.
Verso 32, é um texto bem conhecido nosso, irmãos. E o texto fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se tem que libertar, por que ela não libertou ainda, irmãos? Por que ainda tem áreas na minha vida que estão presas? Por que ainda tem áreas na minha vida que são limitadas, mas limitadas não é pela minha incapacidade humana, é pelo meu pecado? Por quê? O Novo Testamento, irmãos, como nós sabemos, ele foi escrito em grego, amém? Só que ele foi escrito em grego como idioma. A mentalidade dos escritores, mesmo tomados pelo Espírito Santo, era a mentalidade de judeus. Era a mentalidade de judeus. É a mesma coisa se Jesus tivesse vindo no Brasil e ele tivesse chamado um mineiro como apóstolo. E aí, esse mineiro, apóstolo mineiro, ia ser usado, inspirado pelo Espírito Santo a escrever cartas. Ele ia começar a carta do jeito dele. Uai, ô trem bom que é esse Jesus. Jesus não ia tirar, o Espírito Santo não ia tirar as características dele. Ele teria que ser fiel à palavra, mas não sem as características humanas. Então, o Novo Testamento, apesar de novo, a mentalidade é de um judeu. Esse texto pega e fala: e conhecereis a verdade vos libertará. No Novo Testamento aparece, mas especialmente no Velho Testamento. Quando você fala para um judeu sobre conhecer, ele vai associar imediatamente a um conhecimento tão íntimo que, se for um assunto entre um homem e uma mulher, é o conhecimento conjugal. É o que a Bíblia fala. E Adão conheceu a Eva. Novo Testamento: José não conheceu a Maria até que ela concebesse. Conhecer é experimentar. É você ter uma interação tão intensa que, como eu disse, quando se trata de um homem e uma mulher, é relacionado à conjuntura carnal, ao relacionamento íntimo de um casal. É por isso que o texto está dizendo: conheceis e serás liberto. Mas conhecer como? Vindo no culto de domingo, pastor, é isso aí, porque eu vi lá no Facebook, fui convidado, ouvi lá a mensagem, é assim que eu vou conhecer essa verdade para eu ser liberto? É por isso que talvez alguns de nós não estejamos sendo libertos, irmãos. Porque nós não estamos conhecendo com a profundidade da palavra. Nós não estamos conhecendo, a palavra do grego é o gnosco, dependendo da pronúncia. Nós não estamos conhecendo tão profundamente a tal ponto daquilo ser um conosco e nós um com Ele. Por que que Jesus usa uma analogia de que Ele é um noivo e de que a junção do povo santo de Deus se torna a noiva? Porque Ele mesmo, a própria palavra de Deus fala que o relacionamento entre homem e mulher faz com que os dois se tornem um. Então, qual é a analogia que ele está dizendo? Eu sou o noivo, você é a noiva. Nós, no nosso relacionamento, nos tornaremos um. É por isso. Isso é conhecer, irmãos. Não é necessariamente o que nós temos vivido. Não é. Eu lembro quando eu me converti, eu via algo que eu ficava indignado. E depois eu fiquei mais indignado ainda, porque se tornou verdade. Muitas vezes, inclusive, na minha própria vida. Isso é fogo do primeiro amor. Está pregando pela rua aí, está evangelizando os outros na rua, é fogo do primeiro amor. Quem já ouviu um absurdo desse aí na vida? Levanta a mão. Sabe qual é a sensação que nós temos? Parece que aí eu sou mais velho hoje, né? Daí eu vejo um irmãozinho ali, fogo puro, cheio de Espírito Santo, pregando até para o poste. Eu falo assim: irmãozinho, tenha mais sabedoria, vai mais com cuidado, calma, não é bem assim,
É o primeiro amor. Parece que é uma inveja, sabe? Porque eu não vivo mais isso, e aí eu não quero que quem esteja vivendo continue vivendo aquilo que eu nunca deveria ter deixado de viver. E eu seco as vidas das pessoas que estavam vivendo aquilo que Cristo queria para elas, pregando o evangelho da graça e recebendo no seu próprio corpo um evangelho do reino. Recebendo no seu próprio corpo a mudança de Cristo, né? A mudança daquilo que Deus quer para cada um deles, para cada um daqueles que estão fazendo aquilo que é certo. Entenda, irmãos, eu já estou finalizando. O mundo, presta atenção, o mundo não conhece Bíblia, irmãos. A Bíblia para eles é um livro que eles viram numa reportagem que o Guinness Book falou, que é um outro livro, que ela é o livro mais vendido. Eles não conhecem Bíblia, irmãos. Você pode falar João 3,16 para eles, nunca ouviram falar. No máximo um Salmo 91, que Salmo 23. Eles não conhecem. Mas você sabia que se você não permitir que o evangelho do reino entre na sua vida e que o rei e o seu reino venha sobre você, ele vai te julgar biblicamente? Pastor, você acabou de falar que ele não conhece a Bíblia, como é que ele vai me julgar biblicamente? Gênesis, abra comigo, Gênesis. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1, estou falando na garrafa aqui. Vocês ouviram uma voz meio aquosa, é porque eu estou falando na garrafa. Entenda, irmãos, Deus ele sempre teve um plano para o homem. Cristo veio para reestabelecer em mim e em você o que nós seríamos se Adão não tivesse pecado. Você já parou para pensar o que você seria se Adão não tivesse pecado? Cristo precisou se fazer homem, se esvaziou da sua glória, habitou entre nós para corrigir aquilo que Adão e Eva trouxeram para toda a raça da humanidade. Só que entenda, quando Adão e Eva foram feitos, criados por Deus, Deus criou um modelo. E dentro desse modelo ele colocou o próprio DNA dele. Ele colocou a própria essência dele. Ele colocou a própria característica dele dentro deste modelo chamado Adão e Eva. Quando o homem peca, quando Adão e Eva, enquanto indivíduos, pecam, eles são destituídos da graça de Deus. Consequentemente, essas características, não é que elas se acabam, mas elas se minimizam a tal ponto de ficarem quase imperceptíveis. E qual é a principal característica? Pela qual eu e você seremos julgados pelo mundo, que nem Bíblia conhece. Essa, Gênesis 1, verso 26. O texto diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança. Cristo veio para reestabelecer em mim a imagem e semelhança de Deus, que já tinha sido modelo em Adão e Eva. Então, eu me manifesto ao mundo, não a mim mesmo, mas a imagem e semelhança daquele ao qual eu fui feito, de Deus. E quando eu não vivo a imagem e semelhança de Deus, mesmo o mundo que não conhece de Bíblia, fala assim,
eu estou achando alguma coisa estranha. Biblicamente, eu acho que você está equivocado. Você não parece com a imagem e semelhança de Deus, nem tampouco com o Senhor que você diz ter, esse tal de Jesus Cristo. E aí é que está o dilema da humanidade, né, irmãos? Essa palavra, irmãos, ela é para todos nesse salão. Para todos. Porque se você entrou aqui a primeira vez, você precisa ser impactado pelo Evangelho da Graça. Deus te ama, e te ama a tal ponto que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui até essa noite. E se você já está aqui há mais tempo, como eu e muitos aqui, que de bate-pronto eu já vejo, essa palavra também é para você. Porque você e eu, nós precisamos permitir que o Evangelho do Reino venha sobre a minha vida, sobre a sua vida. E não só o Evangelho do Reino, mas o governo. Lembra? O reino é um modelo de governo, onde existem as suas regras e mais especialmente onde existe um rei. É a famosa mudança. É a famosa, eu era isso e hoje eu não sou mais. Eu fazia aquilo e agora eu não faço mais. E não, eu não faço mais por algum tempo até eu cair. Não é esse o modelo, irmãos. Definitivamente não é esse o modelo que Deus tem para nós. E para finalizarmos, vamos abrir lá em Apocalipse. Fosse para dar um nome para essa palavra, seria a diferença entre vir até Cristo e ir após Ele. Porque se nós estamos aqui hoje, a gente vê até Cristo, irmãos. A pergunta é, por quanto mais tempo a gente vai viver uma vida de vir até Cristo e não ir após Ele? Apocalipse capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, verso 6, a partir do verso 6. O texto diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribos, e línguas, e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Um evangelho eterno, irmãos. Porque quando eu recebo o Evangelho da graça e eu permito que o Evangelho do reino venha sobre a minha vida, que o rei com o seu reino entre na minha vida e expulse e expurgue e tire todo o reino das trevas antigo, eu tenho um Evangelho eterno sobre a minha vida, irmãos. As boas novas eternas, irmãos. E isso é um propósito, ou melhor, isso é um processo. É um processo, irmão. Se você vê uma criança de 1 ano que não anda, você fala, daqui a pouco chega a hora dela. Se você vê uma criança de 2 anos que não anda, não, algumas crianças andam um pouco mais tarde. Se você é uma criança de 10 anos que não anda, você precisa entender, ela tem um problema. Ela precisa de um acompanhamento específico. Ela passou do tempo. Se você tem um tempo de cristão e você ainda tem algumas coisas que você já deveria não ter mais, tudo tem seu tempo. Se você já tem 2 tempos de cristão e você ainda tem algumas coisas, você fala assim, tudo tem seu tempo. Você já tem 10 tempos e continua a mesma coisa, você tem um problema. Você tem um problema e você precisa reconhecer que você tem problema. Sabe por quê? Deus só trata aquilo que você entende por problema. Se você acha que o seu problema não é problema, Ele não vai tratar a sua vida. Não vai.
Sabe por quê? Você pode conhecer um irmão, uma irmã que tem exatamente o mesmo problema seu. Aí você olha para a vida dela e fala assim, mas o que acontece na vida dela que não acontece na minha? Ele ou ela disse que aquilo é um problema, e você não. E a gente tem que dar o nome aos bois, irmãos. Às vezes não é problema. Às vezes, sabe como é que é o nome? Pecado. Pecado. Você pode estar nadando de braçada no pecado. Mas entenda, irmãos. O Senhor não quer te esmagar. Vamos ficar de pé. O Senhor não quer te esmagar. Pessoal do louvor pode subir. Pessoal, o Senhor não quer te esmagar. O Senhor não quer te destruir. O Senhor não quer te trazer aqui para você ouvir tudo isso que você ouviu. Isso aí fala assim, realmente não tem lugar para mim, porque eu sou um zero à esquerda. Sabe o que eu tenho para te falar? Você é um zero à esquerda mesmo. Você é, eu sou. Não há mérito próprio nenhum em nós, irmãos. Continua sendo pela graça. Continua sendo. Ele continua nos amando, irmãos. Mas o amor dele é tão grande que esse amor precisa nos aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque a palavra nos fala. Esse mesmo Jesus que vocês viram sendo levado aos céus, do céu voltará, com alarido de anjos e sons de trombetas. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados e se encontrarão com o seu Senhor nos ares. Para que você seja aceito nos ares como noiva, você precisa ter o DNA do céu dentro de você. Você precisa ter o DNA do céu dentro de você, senão sabe o que vai acontecer com você? É igual quando a gente assiste na televisão, a pessoa fez um transplante e teve uma rejeição. O corpo dela entendeu que aquilo realmente não era dela e rejeitou. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E para que eu seja esse corpo, o DNA de Cristo tem que estar ali para que não haja rejeição, para que não haja incompatibilidade, para que eu e ele sejamos um. Evangelho da graça, pregado a tempo e fora de tempo. Evangelho do reino é o rei com o seu reino na minha vida, vencendo o reino das trevas que habitava nela, para que eu possa viver um evangelho eterno. As boas novas eternas com o nosso Senhor. Feche seus olhos. Se puder abaixar as luzes, vamos estar orando, pedindo para que essa palavra tenha espaço dentro dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, enquanto no tempo deste louvor, Pai, 3, 4 minutos é o tempo que a gente vai estar louvando, o Senhor possa tocar os nossos corações, ó Pai, possa tocar os nossos corações, ó Pai, e que haja, Senhor, uma urgência em mudarmos a nossa vida. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje vai ser a sua noite. Se você se sente afastado de Jesus, hoje é a sua noite. Se você precisa que o reino entre com poder na sua vida, haja com agressividade e rejeite o reino das trevas na sua vida. Que esse louvor ajude a consolidar aquilo que Deus já começou. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.